Oi, 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 pessoal. Vamos dar início agora à nossa aula de matemática. Hoje a nossa aula de matemática ela será na página 66 e 67, tá bom? Então eu vou explicar aqui para vocês rapidinho esse conteúdo, vocês vão ver o quanto que é facinho. Depois a gente vai para os nossos exercícios, tá bom? Olha só, hoje nós vamos trabalhar, hoje são dia 18 de março, tá? Nós vamos trabalhar a medida de um segmento de reta. Atenção, tem uma perguntinha aqui para a gente refletir. Qual dos 4 segmentos de retas apresentados a seguir é o mais comprido? O verde, o azul, o vermelho ou esse marronzinho? Hum? E o mais curto, qual é? Ah, vamos pensar? Qual desse aqui que é o mais comprido, mais longo? Esse aqui é o verde ou o azul? Ah, é o azulzinho, né? Esse aqui é o mais compridinho, ó. E o mais curtinho é o vermelho? Beleza. Lembrando que o segmento de reta, ele sempre vai ter, ó, um ponto de início e um ponto de chegada, né? Ele tem um fim, tem um começo e tem um fim, tá? Lembra que nós falamos sobre isso na aula de ontem? A gente tem aqui esse azulzinho, que é o mais comprido, não é? É uma reta, ela não tá curva, ela tem um início e tem um fim, e a gente tá comparando aqui, então, essa aqui como mais comprida e essa aqui como mais curtinha. Agora vamos ver. Olha o exemplo. Observe como Luísa fez para medir um segmento de reta considerando uma unidade qualquer. Aqui, unidade qualquer. Ela traçou 2 segmentos de reta. Ela traçou esse aqui, ó, que é o segmento AB. Então, esse verdinho aqui é o segmento AB, vai do A até o B. É o caminho entre A e B, com ponto de início e ponto final. E tem também o CD. O ponto de início é o C e o ponto final é o D. Olha o que ela pensou. Considerando o segmento CD, tá? Como unidade medida, Luísa usou um compasso para verificar quantas vezes o segmento CD cabia no segmento AB. Tá como se ela tivesse comparado aqui, ó. Pegou esse pedacinho de segmento de reta e ela quer ver quantos desses que cabem aqui. Aí olha só como é que ela fez. Ela deu o nome para a unidade de medida aqui com a letrinha U, tá vendo? Mas pode ser qualquer letra. Olha só o que ela fez. Ela pegou um compasso, colocou, fixou ele aqui no ponto e foi virando o compasso. Então, a gente vê que o tamanho é o mesmo. Essa unidade aqui é a mesma. Então, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Tá vendo? Então, você pode ver que a unidade CD, esse pedacinho aqui, ó, que é o mesmo tamanho desse, cabem 7 vezes no segmento AB. Então, cabe 7 vezes nesse segmento aqui, que foi dado aqui em cima, que é o mesmo desse aqui de baixo, tá? Quando usamos esse segmento de reta aqui, ó, o segmento de reta CD, com a letrinha U aqui em cima, que é a unidade de medida, dizemos que a medida ou comprimento do segmento AB é 7U, é 7 unidades. É 7 Uzinho, podia ser qualquer letra aqui, ó. Vamos supor que a unidade de medida que ela usasse foi B, ou foi a letra A. Então, seria 7A ou 7B, tá? Isso não importa a letra que está aqui. O importante é só a gente ver se ela está escrita em letra minúscula aqui em cima, tá bom? Para a gente saber qual é a unidade que a gente vai usar aqui. Então, depende do exercício, tá? Essa letra aqui, ela não significa nada, ela só foi usada aqui nesse exercício. Então, nós representamos assim, ó, a medida, ó, medida do segmento de reta AB. Por que é segmento de reta? Porque só tem um traço aqui em cima. Se tivesse uma setinha, era o quê? Semi-reta. Se fosse 2 setinhas, era reta, né? Então, a medida do segmento de reta aqui é igual a 7U. Podia ser 7A, 7B, 7C, 7D, tá? Essa letrinha U aqui foi só o que foi usado aqui no exercício, tá? Então, aqui podia ser qualquer outra letra, tá bom? Então, agora veja
no quadriculado ao lado o segmento MN. Então, a gente vai ver esse segmento de reta entre M e N. O ponto de início M, ponto final N. E a unidade de medida de comprimento, ela vai ser o U de novo, tá? Lembrando que, olha aqui a unidade de medida do tamanho dela. É a lateral de um dos quadrinhos, tá vendo? Então, ele pode ser de qualquer tamanho, tá? Mas aqui no caso, é o tamanho da lateral de um quadrinho. Observe que a unidade de medida entre o segmento de reta M e N é 5 unidades. Vamos ver se é mesmo? Ó, tá vendo que é uma das laterais? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Realmente é 5. Então, toda vez que você for escrever, você vai escrever assim, ó. A unidade de medida, letra minúscula, tá? A medida entre o segmento de reta M, N, segmento de reta, tá vendo? Fechou o parêntese. É igual a 5 U ou 5A, tanto faz, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício, que é o mais importante da gente fazer hoje. Ó, Fábio fez o esboço de um terreno em um papel quadriculado. Usando o lado do quadrinho como unidade U, usou a mesma letra, tá vendo? Mesma unidade de medida. Determine a medida. Então, vamos ver. Lembrando que nós temos aqui um terreno de frente, de lado e ele completo, tá? Tá falando para mim que, ó, a unidade de medida vai ser esse tamanho aqui, a lateral de um dos quadrinhos, ó, dessa malha quadriculada. Tá vendo aqui? Então, eu quero saber da frente do terreno, tem quanto? Qual que é a medida da frente do terreno? É só você contar. 1, 2, 3, 4. Vou falar para vocês, não, vocês vão contar. Só contar que na frente do terreno tem 1, 2, 3 e assim por diante. E na lateral do terreno, tem quantos espaços dessa mesma medida? 1, 2, vou falar não. E do contorno total do terreno? Não é ele inteiro, não é todos os quadrinhos, é só o contorno. Contorno é a volta completa. Tem quanto? Sabia que esse contorno a gente chama de perímetro? A gente vai já olhar aqui o perímetro. Quer saber só em volta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, tá? Até dar a volta completa. Observe o desenho, aqui na número 2, observe o desenho ao lado e complete. Ao medir o contorno do terreno representado ao lado, então aqui, ó, com esse espacinho aqui, tá vendo que usou outra letra, outra unidade? Agora é a unidade X, tá? Encontramos quanto de medida desse contorno sendo X a unidade de comprimento? Ó, ao medir o contorno do território representado ao lado, encontramos quantos espacinhos desse aqui, ó? Você vai ter que contar um por um, tá? E vai preencher aqui, tá bom? Então, a gente precisa saber qual que é a unidade de medida, não é? Então, você vai colocar a medida, tá? É de quanto? Agora, a número 3. Caio traçou em uma malha quadriculada alguns segmentos de reta e considerou a unidade U, voltou para a letrinha U, para medir o comprimento de cada um deles. Então, a unidade U é essa aqui, então é a lateral de um dos quadrinhos, tá vendo? De acordo com o desenho de Caio, determine a medida entre C e D. Qual que é a medida que tem entre C e D? Você vai colocar aqui o número. E entre E e F? E e F tem quantos? Entre M e N? Entre R e S? Entre A e B? Tem quantos? Considerando esse tamanho aqui, ó, da lateral, tá? Agora complete cada frase. A cor do segmento que tem o maior comprimento é. Qual deles que é o mais comprido? Fez o exercício aqui, você vai saber qual que é o número maior.
Então, é só olhar a letra dele, tá? Olha a letra que você usou o maior, vê qual que é o maior, se é laranja, se é verde, se é roxo, se é azul, se é vermelho, se é preto. O segmento com a menor unidade, a menor medida, tem que cor? O segmento, tá? O U aqui, ele não faz parte, tá? Desses segmentos, qual que é o menor? A soma das medidas de dois dos segmentos é igual a 11 U. As cores desse segmento são. E aí? Depois que você fez todo o exercício, você vai ver. Somando duas dessas medidas, dá 11 U. 11 quadradinhos, 11 tamanhos. E aí? Quais que são as cores deles? Que se juntados, eles vão dar 11 U. Belezinha? Vamos fazer o exercício? Então, vamos lá. Nós temos atividade 1, 2 e 3, então, para fazer, tá? Bom trabalho para vocês. Espero as fotos, tá bom? Até mais!